Buenos días chicos y chicas del noveno año. Vamos a comenzar más una clase de español. Yo soy su maestro Marcos Aurelio y vamos a comenzar esta clase 8, comprensión auditiva e interpretación América. Então, vamos hablar un poquito sobre América. La llegada del idioma español o castellano a América Latina es indispensable saber para comprender las diferencias sutiles del español que se habla en las diversas regiones. Pues durante el periodo llamado de hispanización, los idiomas locales eran muy diferentes y eso hacía que la comunicación con los conquistadores fuera difícil, hasta que llegaron los franciscanos y jesuitas, quienes establecieron instrucciones educativas para enseñar a los niños el catolicismo em espanhol. Então, na leitura desse texto, nós vemos um breve relato, né, do que ocorreu com a hispanização. Né? O que acontece? Esses colonizadores vieram, né, trouxeram uma novidade aí, que era o idioma, né? Entre tantas novidades, né, veio o idioma espanhol, mas ao chegar aqui eles perceberam que as pessoas falavam outras línguas. Então, como é que eles iriam passar isso? Né? Tiveram muita dificuldade no início, mas aí logo depois os franciscanos, os padres franciscanos e jesuítas vieram, né, fazer aquela catequização, né? Eles vieram trazer a religião e daí, através da religião, ensinaram o quê? O catolicismo em língua espanhola para as crianças. Vamos lá. Aqui nós temos então um mapa da região da América, né? Vocês sabem que a maior parte desses países foram colonizados pelos espanhóis, com exceção desses aqui, né? Que são as Guianas, o próprio Brasil, né? Que é o maior país da América Latina. Mas, olha, Venezuela, Colômbia, Peru, Paraguai, né? Bolívia, Peru, Equador, todos esses aqui, ó, foram países colonizados por quem? Exatamente, pelos espanhóis, tá bom? Então, continuando. A medida que os niños e adolescentes cresciam, o idioma espanhol começou a difundir-se e expandir-se como principal meio de comunicação. Lógico, o que eles fizeram? Se eles ensinaram as crianças iam crescer, né? Essas crianças iam formar famílias, iam ter filhos. E aí o idioma espanhol ia crescer também com eles. É por isso que a dicção ou pronunciação entre alguns países hispanohablantes varia hasta hoje. Hasta até, não esqueçam. Né? Então, é por isso que essa pronunciação entre alguns países hispano-americanos vai variar até hoje. Por que será? Pela população que vivia antes, eram índios, né, de diferentes etnias. Um falavam Guarani, outros falavam Quechua, outras, né, línguas ou dialetos. Por isso que, dependendo da mistura com o espanhol, ficou com um toque diferente. Sin embargo, no entanto, entretanto, fueron los nativos mexicanos y peruanos quienes influenciaron de forma significativa en el español que se habla em gran parte de Latinoamérica. Então, quais foram os países que influenciaram diretamente? Os peruanos e os mexicanos, né? Porque esses, né, peruanos e mexicanos, eles eram as maiores etnias, na realidade, tinham as maiores etnias, né, que eram os astecos, os incas e os maias, eram os predominantes. Olha, ¿qué te parece escuchar la letra de la canción América, que presenta características culturales y costumbristas de algumas regiões? Assim ampliarás tu vocabulário. Então, o que ocorre? Vocês vão ter o acesso a essa música, né? Eu vou deixar o link para vocês na sala virtual, tá bom? E pelo que vocês estão vendo, vocês vão ter que fazer o quê? Completar a letra da música, tá? Diz aqui, ó, intenta completar as palavras que faltam e depois leia a canção. Então, vocês vão ouvir a música, vão tentar completar aqui, tá certo? E logo depois, vocês vão fazer a leitura em voz alta, beleza, gente? Olha, essa seria uma atividade, então, já para a sala virtual, tá bom?
Logo depois vocês vão fazer o quê? Ó? Ahora analiza o contexto e comenta com tus companheiros e tu, profe, que te pareció a letra? Então, nesse caso aqui, vocês vão fazer esse comentário comigo, com o professor, tá certo? Fazendo o que? A escrita, tá? Vocês vão escrever aí debaixo o comentário de vocês a respeito, né, da letra dessa música. Então, lógico, para você então fazer a análise tem que completar primeiro, tá certo? Porque fica sem sentido, ó. Meu eles, a merengue e a... Então, o que é esse meu eles? É uma expressão meio estranha, né? Você cheira a merengue e a... Aí, a canha e a... Aqui que é canha? Cana. Então, você tem cheiro de merengue e cheiro de outra coisa aqui, ó. O cheiro de cana de outra coisa. Me cheiras a corrido e a... O que é corrido? Aí você tem que explicar. Corrido, professor. Para isso, nós temos inclusive aqui embaixo um glossário, tá certo? Que é exatamente para explicar para vocês o que significam aquelas palavras de cima. Lembra que eu falei do corrido lá? Aqui no glossário diz, ó, rescate la canción. Pela canção América com algumas palavras. Ó, corrido é um estilo musical mexicano. Então, quando ele fala, meu eles a corrido, né? A corrido, perdão, aqui em cima, ele quer dizer que a pessoa tem o cheiro da música, né? Daquele estilo musical, né? E a carnavalito. O que é esse carnavalito? Ó, meu eles a maracas, né? E a gaucho solitário e a savana, a piel morena aí. Então aqui na realidade ele está caracterizando, né, a cultura latino-americana, né, fazendo essa comparação, né, de uma certa forma, ou, né, colocando, né, as evidências do cheiro que ele tem com relação às pessoas desta região. Daí você vai perceber então, ó, o que é charango? Você vai lá, o charango é um instrumento musical de corda. O carnavalito, que nós vimos agora há pouco, ó, música andina hispano-americana. Maracas, que nós vimos lá, é um instrumento musical de percussão. Então você vai percebendo que isso aqui tem a ver com a cultura. Ó. Savana, ó, região plana do campo, como se fosse lavrado. Então ele coloca o quê? A música, né? Ele coloca o estilo musical, os instrumentos, né? Então ele vem falando de algo que é típico deles. Ó, guaiaba, já vai falar goiaba, piel, pele, ó, manices, amendoins, dátiles, tâmaras, rum, rum, né? Rum é o rum, né? A bebida alcoólica, torrente, né? Lluvia abundante, que é um lugar, uma região também que já deva chover bastante, quebrada, riacho ou córrego, sangre, sangue, campesina, camponesa. Então, até aqui a gente percebe que essas atividades é para aumentar o vocabulário de vocês com relação, né, a essa parte hispano-americana, que é exatamente o tema da nossa aula, né, que é falar um pouco desta América, né, América espanhola, essa mistura, essa mescla que veio exatamente para enriquecer, né? Tá bom? Eu até comentei com vocês aqui a respeito dos países, né, que falam espanhol. Que os únicos que não falam mesmo, a exceção são as Guianas e o Brasil. Todo o restante aqui fala espanhol. E é interessante ressaltar que o Brasil tem mais países, né, que falam espanhol fazendo fronteira, né, porque os únicos que não falam espanhol são as Guianas, né? Todos os outros falam espanhol. Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Os dois únicos que não fazem fronteira com o Brasil também falam espanhol, que são o Chile e o Equador, né? O Chile que é essa tirinha aqui e o Equador que é essa bolinha que fica por aqui. Tranquilos? Então nessa aula, tá? Vocês vão ter o acesso à música, como eu já tinha comentado com vocês, e realizarão, né, esta atividade para completar a música e logo depois vocês vão analisar o contexto e comentar, né, a parte escrita aqui, o que você entendeu desta música, o que você achou da letra, né? E você já sabe que está falando sobre essa América espanhola, essa América que foi colonizada pela Espanha. Tranquilos? E aí você tem um apoio aqui desse glossário, que nada mais é que um apoio, né, para que você aprenda vocabulário. Então, mais adiante nós temos aqui, ó, finalizando, seguro que has encontrado um verbo nuevo que se repite constantemente na canção, verdade? Verbo oler. O que é oler? É cheirar.
vas a aprender como conjugarlo para usarlo em el presente indicativo. Olha aí, conjugação do verbo. Oler, cheirar, tá? Não esqueçam. Esse verbo ele é irregular, porque ele troca o O por UE. A gente já até estudou isso em alguns outros verbos, né? Então, este verbo como irregular del grupo, que cambia a letra O por UE, não pode iniciar com diptongo em el tiempo presente de indicativo. Por isso, há que iniciar a conjugação com H. Então, assim, ele está dizendo que não pode começar, uma palavra não pode começar aí com o ditongo. Então, por isso, por tal motivo, ela tem que iniciar com o H, que é uma regrinha. Então, há que recordar que em las duas primeiras pessoas del plural, que no caso, nosotros, né, que é nós, vosotros, que é vós, não há câmbio de regularidade e, por lo tanto, não necessita H. Não necessita H, que seria o H. O que ele está dizendo? Que quando você estiver conjugando o verbo, aqui, ó, a primeira, que é nosotros e nosotros, e a segunda pessoa do plural, não vai acrescentar o H. Por quê? Porque não precisa. Só colocamos o H quando tem ditongo. Olha, UE. Aí você precisa colocar o H no início. Como aqui está a letra O normal, porque não vai haver alteração, né? O que ocorre? Você não precisa colocar o H. Bem simples, né? Então, este verbo também pode conjugar-se em el modo reflexivo, ou seja, me huele, me huelen. O que é esse me huele? Tipo, eu sinto cheiro, eu. Então, ele é reflexivo porque a ação recai sobre o praticante. Então, fica yo huelo, tu hueles, ele huele, ella, no caso, né? Usted huele, ella huele, nosotros solemos, vosotros y vosotras oléis, e ustedes huelen, ellos y ellas huelen. Então, onde está a irregularidade do verbo, professor? Vejam, o verbo é oler. Oler. Ele é irregular porque ele acrescenta, além do H, né? Ele vai trocar aqui, ó, o O, né? O O pelo ditongo UI, tá bom? Tranquilos? Simples, né? Agora, exercício de conjugação com o verbo oler em modos del indicativo. Então, aqui, ele fala modo do indicativo, ele vai usar tanto o presente quanto o pretérito imperfeito, o futuro e o gerúndio. Então, ele vai pedir para completar com essas três formas. Só que essa atividade a gente já vai fazer, né, deixar para fazer depois na próxima aula. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer na realidade é completar primeiro a música, tá certo? Nós vamos então fazer essas atividades aqui, né, fracionadas, para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Eu vou dar toda a orientação, senhores. Então, terminamos esta classe. Aprendimos hoje um pouquinho de América Espanhola, né? E também a parte gramatical, que é o verbo oler, que é o verbo cheirar. Tranquilos? Nos vemos na próxima classe, senhores, e hasta la vista.